Olá, hoje a gente vai falar sobre qual a melhor estratégia para compor preço no seu loteamento. A gente vai retratar duas situações com características bem diferentes, até para a gente discutir o assunto, inclusive se tiver dúvidas e ideias, sugestões, eu adoraria receber isso nos comentários aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar de duas situações, um loteamento popular aberto e um loteamento de alto padrão fechado. O loteamento popular aberto, como todo mundo já sabe, ele é feito a longo prazo, né? O plano de pagamento dele. Eu sou da época em que a gente lançava loteamento em 60 meses. Ao longo dos anos, isso em 2002, 2003, ao longo dos anos isso foi aumentando e hoje se vê loteamento lançando em 240 meses, né? Agora, como que o loteador ele procura reajustar isso e compor um juros que vai ficar saudável para o negócio dele, né? Geralmente o loteador busca no máximo 12%, inclusive uma atenção aqui. Procure nunca ultrapassar os 12%, porque pode dar quebra de contrato por juros abusivos, tá? Porque você já compõe os 12%, mais um reajuste, essa prática pode, alguns juízes aí, realmente, eles dão quebra de contrato. Então, vamos falar dos 12%. Esses 12% ao ano, geralmente ele é composto, tem loteador que compõe 1% ao mês, tem loteador que compõe 0,5% ao mês, e aí busca esses 12, então ele põe meio mais 6, e tem loteador que põe até menos para reajustar um pouco mais, mas no geral os loteadores buscam de 10 a 12% de juros ao ano, mais um reajuste anual. Esse reajuste é um reajuste de mercado, pode ser o IGPM, IPCA, INCC. Então, essa é uma prática comum no loteamento popular. E por quê? Porque o público mais popular, ele compra pela parcela. É o que cabe dentro do bolso dele, a forma que vai dar certo para ele, né? Então, até discutindo sobre estratégia, a gente teve situações em que depois ele virou parceiro, mas até antes dele virar parceiro, ele veio com uma dúvida. Nossa, eu lancei meu loteamento e faz 2 meses e não vendi quase nada. O que aconteceu? A gente foi fazer uma análise de mercado nessa cidade e a gente se deparou com uma seguinte situação. A área dele era melhor, o valor do lote dele era menor, tudo dele era melhor, o acesso ao loteamento dele era melhor, tudo. Ele lançou, o concorrente estava vendendo bem e ele estagnado. E a gente foi verificar, mas o teu lote é mais barato, por que não está vendendo? A situação era a seguinte, ele, de praxe, sempre trabalhava com 1%, mais reajuste anual. 1% dentro da parcela, a parcela vai ficar mais alta. Enquanto o concorrente dele nessa mesma cidade estava trabalhando com 0,5% e buscava mais um juro de reajuste anual e IGPM. Então quer dizer, entre você compor uma parcela com 1% e meio, a parcela vai dar totalmente diferente. Agora é importante entender, então, na situação dessa cidade, como que esse público enxergava esses dois loteamentos, né? Você tem uma situação com uma parcela bem mais alta, porém um lote mais barato, e uma parcela bem mais baixa, porém um lote mais caro e até num lugar pior. Porém, o que cabe no bolso daquela situação, naquela cidade, daquele povo, era uma parcela mais baixa. Então, o que a gente teve que fazer? Criar uma nova estratégia de preço, uma composição melhor. A gente até subiu o valor um pouco do lote,
compôs um juros menor para reajustar ano a ano. Então, eu diria que assim, como essa variável muito grande dentro da composição de juro, a melhor estratégia é aquela que vai te proporcionar melhor aceitação nessa venda. Então, o popular ele é composto dessa forma. Você pode colocar até 12% ao ano, porém tente entender qual vai ser a melhor composição ao mês. A outra situação é do loteamento de alto padrão. É um público que faz conta, tá? Ele já tem uma relação com os números, ele sabe o que é composição de juro, ele sabe ler um contrato, ele sabe avaliar como que está o reajuste. Então, esse tipo de cliente, eu diria que uma estratégia que vem dando muito certo seria, você pode até elevar um pouco o preço do seu produto, tome cuidado com essa elevação, mas você pode elevar para que você condicione a forma de pagamento dele em 24 vezes, ou até 36, ou em 12. Isso tem dado muito certo, mas por quê? Porque esse cliente, ele vê uma oportunidade de pagar aquele preço em 24 sem juros, sem reajuste, sem nada, em 12, sei lá. Ele vê um benefício dentro dessa forma de pagamento. Eu sei que a parcela vai ser alta, mas esse seu público é diferente. Então, e ele prefere pagar mais, só que sem juros. Então eu diria que você pode compor uma tabela com uma oportunidade sem juros, e você pode também ter a tabela que você vai fazer em 60, 100 meses, 120 meses com juros. Mas uma boa estratégia é trabalhar essa oportunidade dessa compra sem juro para esse tipo de público. Eu diria que é uma oportunidade muito boa para ele, de negócio, para ele enxerga esse benefício, tá? Então é isso aí. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia diferente, a gente adoraria receber isso nos comentários aí para a gente discutir a respeito. Agora curte, compartilha e participa aí com a gente. Tá bom? A gente sempre vai estar postando ideias, estratégias, negócios para a gente discutir junto. Obrigado, abraço!